situações que não queremos continuar a viver, porque tivemos toda a chance de fazer a diferença no resultado, independentemente de termos começado a perder o jogo. Mas isso acontece, isto é futebol. Vai acontecer muitas vezes, quando tivemos em desvantagem, mas o importante é que a equipa lutou bastante. Fizemos um empate com a baliza escancarada, como todos tiveram a ver, e óbvio que fazer mas não conseguimos fazer. Mas respeitamos o adversário, sem estar em campo. Teve uma grande capacidade em termos defensivos, conseguiu de facto fazer a diferença no jogo. Mas nós tentámos, tudo fizemos para conseguir o resultado. É um empate, podia ter sido melhor, mas temos que respeitar o que aconteceu em campo. Não temos nada a criticar, porque a equipa trabalhou, fez tudo, mas não foi possível. Mas, Mister, esta é um problema que o Mister Roque já vem, portanto, lamentando desde algumas jornadas atrás, portanto, a falta de eficácia do ataque. O que é que, afinal de contas, se passa? O que nós precisamos é continuar a bater nisto, porque trouxemos novos jogadores para fazer face àquilo que sempre pensamos é melhorar bastante, porque a equipa é quase a mesma. Nós estamos a lamentar pelo facto de não termos feito hoje, porque a equipa tem feito sempre diferença nos outros jogos, mas hoje podia ter sido melhor, se calhar 2, 3 golos. Mas é assim, isto acontece. Agora não podemos permitir que isto continue assim, porque não vai ser bom. Agora temos que manter a calma. É um empate em casa. Gostávamos de ter ganho o jogo, mas atenção, que isto é um girabola, isto é um campeonato de futebol. Pode acontecer em outras vezes, nós vamos buscar pontos fora, mas é assim, temos agora de manter a calma, a tranquilidade na equipa, que temos jogos, não podemos continuar a perder pontos. É importante sempre somarmos para os nossos objetivos, mas aconteceu isto e temos de ter a cabeça fria, mantermos os pés bem assim, não estamos mal, estamos bem e vamos continuar a trabalhar. Mas considera justo esse resultado? Considera justo? Considera justo o resultado? Olha, quando as bolas não entram, nunca podemos dizer que podia ter sido diferente quando a gente não põe as bolas lá dentro. Então estaríamos a desrespeitar aquilo que é o adversário, porque penso que, independentemente de nós termos o maior volume de jogo, o maior número de oportunidades, tivemos quase o controle do jogo todo. O gol que sofremos foi, enfim, uma desatenção. A bola pensávamos que a bola ia para fora e o adversário esticou o pé, faz a diferença. Mas penso que, enfim, nós não fizemos mais do que um gol e então penso que o resultado é justo. O próximo adversário, o próximo jogo, como é que encara? Com a mesma personalidade, com a mesma determinação, a mesma dinâmica e o mesmo pensamento, procurar sempre conquistar os 3 pontos.